Todo mundo toma iogurte grego achando que é só para misturar com mel e granola no café da manhã. Mas hoje nós vamos aprender 3 novas formas de usar iogurte grego. Todas salgadas, fáceis e, claro, deliciosas. Sem contar que é cheio de proteínas. Começando pelo molho de restaurante grego que vai salvar qualquer salada sem graça. Esse molho vai ter a mesma cremosidade de uma maionese, sendo que tem 1/3 das calorias e o triplo de proteínas. Lembrando que a gente tem um vídeo que explica melhor como fazer o seu próprio iogurte grego em casa, é só clicar aqui em cima. É basicamente iogurte, cebola em pó, sal, pimenta, ervas secas, um suco de limão ou vinagre. Depois de misturar todos esses ingredientes já está pronto. Aí despeja na sua salada, mistura e pensa que comer salada pode ser gostoso e ter proteínas também. Bom, essa saladinha aqui tem as proteínas do iogurte e do amendoim, então perfeito. Bom, esse aqui é só o primeiro nível de salada, né? Só o alface e um pouquinho de amendoim para dar uma crocância e picles de rabanete. Tá fácil, né? Então vamos ver como é que é o segundo nível? Na próxima receita também teremos uma bomba proteica. Vamos fazer uma marinada para usar em carnes ou frangos. Ela é muito boa também para fazer kebabs de frango. Nesse caso aqui vamos usar o peito de frango, sem osso. Para a marinada vamos começar, claro, com o iogurte grego. Depois ralamos uma cebola, mas vamos espremer ela, não vamos usar ela inteira, somente o suco dela. Mas o porquê disso? É para ajudar a amaciar a carne, além de ajudar na acidez dela. A gente tem um vídeo que destrincha como deixar o seu peito de frango suculento, eu também vou deixar aqui na descrição e aqui em cima para ficar. A gente vai usar as técnicas de lá, mas eu não vou me prolongar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo. Depois vamos adicionar suco de limão, alho, páprica, extrato de tomate, cominho, tomilho e pimenta calabresa seca. Mistura um pouco e completa com azeite, sal e pimenta do reino. Aqui pode misturar até ficar bem homogêneo e deve ficar com essa cor bonita assim, esse vermelho bem alaranjado como vocês podem ver. Nesse caso específico eu vou cortar o frango em pedaços pequenos e adicionar aqui nessa marinada. Mas caso você queira, você também pode deixar o peito de frango inteiro. Lembrando que as explicações exatas sobre como você lidar com o frango e deixar ele suculento estão lá naquele vídeo que a gente fez, que também está aqui na descrição. Aqui se você tiver um ziplock pode ficar até mais fácil. Igual naquele vídeo do frango mais crocante do mundo. Nesse caso eu vou usar a tigela mesmo. Porque eu meio que tô sem ziplock, então vamos de tigela. Quando for cozinhar, pode botar até na churrasqueira que vai ficar incrível e bem diferente pro seu churrasco, mas eu vou fazer na frigideira mesmo. A escolha é sua. Mas no final, eles devem ficar assim, ó, deliciosos sem dúvida. Sério, isso aqui no almoço acaba muito rápido, vai fazer sucesso com todo mundo, pode confiar. Bom, mas e se esse aqui é o nível 2 e o nível 3? Vamos ver como é que é? Essa aqui é bem diferente, ela tem raízes lá do Oriente Médio e também do Mediterrâneo. Então você já sabe que vem coisa boa por aí. Eu vou fazer um labiné. Esse, na minha opinião, é o mais bonito dos três e também é o mais perigoso. Porque depois que você prova, você vai querer comer de novo, e fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Um ciclo sem fim. Ele acaba muito rápido. O labiné é basicamente o iogurte grego que peneirou por mais tempo do que o normal. Enquanto normalmente no iogurte você deixa peneirando algumas horas ou até durante a noite, no labiné você tem que deixar pelo menos um dia inteiro peneirando. Então se você fez às 4 da tarde de segunda, só depois das 4 da tarde de terça que ele estaria pronto, idealmente mais um pouco ainda. Ou se você tiver um daqueles panos de queijo, é só você apertar bastante, pressionar bem ali com bastante força mesmo. Aí depois vai chegar nesse resultado que você está vendo aqui, ele é bem espesso realmente, ele bem consistente e tem quase nenhum líquido nele. Algumas pessoas também chamam isso aqui de coalhada seca, mas o labiné ele fica um pouco mais do que a coalhada seca, digamos assim. E o gosto dele já, por si só já é diferente, quase como um cream cheese, só que mais forte. Idealmente a gente faz com za'atar. O za'atar é um misto de especiarias árabe. Caso você não tenha o za'atar, você pode colocar ervas finas. Eu particularmente estou usando aqui ervas finas misturadas com limão, para dar essa cor esverdeada aqui um pouco diferente. Além dele, eu também vou utilizar ervas finas normais, páprica defumada para dar esse vermelho, esse contraste e finalizar com o azeite de oliva. E olha como fica bem colorido o branco dele, o labiné, ele é bem, o queijo, né? Ele é bem branco, então você tem cores verdes, vermelhas e amarelas aqui. Fica bem colorido, bem bonito, tem uma contrastando e complementando a outra. Eu acho um prato lindo, muito colorido, é quase uma obra de arte, na minha opinião. Sinceramente, assim, você, com certeza você olha e você quer comer. Caso você tenha azeitonas, tomate seco, você também pode colocar. Convenhamos que vai ficar até melhor. Para comer junto, eu fiz essas torradinhas aqui. Idealmente você come com pão pita. Eu fiz o pão pita uns dias atrás, mas eu comi tudo.
Então, pro vídeo eu vou fazer essas torradinhas aqui. Simples, é torrada, manteiga, azeite, pode botar um pouco de alho se tiver, ou ervas. Pronto, aí você mistura assim e come. Maravilhoso. Em breve eu vou fazer um vídeo de como fazer pão pita também. Mas enquanto isso, me diz aí qual você mais gostou e qual deveria estar nessa lista aqui e eu acabei não botando. Só comentar aqui. Obrigado por assistir e tchau, tchau.